Na aula de hoje, desenvolveremos um sistema de postagem com PHP e MySQL. Tá? Nesse sistema de postagem, a gente vai inserir um conteúdo, um título, né, para postagem, quem for o autor, a data, imagem, um conteúdo, e publicar essa postagem, que vai aparecer numa outra página, tudo dinamicamente. Então vai ser basicamente a funcionalidade, por exemplo, desse blog aqui. Então eu tenho aqui a postagem, né? Tem aqui os botõezinhos para me editar aqui o conteúdo. Então eu vou digitar aqui para vocês verem. Teste. Aqui embaixo eu vou digitar. Aqui vai o texto da postagem. Né, se quiser formatar, formato. No nosso sistema não vai ter esses botõezinhos, não vou chegar nesse ponto, mas tem como também a gente inserir no sistema. Então depois disso você pode clicar em publicar. Ele publicou. Eu vou voltar aqui na página inicial do meu blog e vou atualizar. Então apareceu aqui, ó, teste, o dia de hoje, 4 de maio de 2013, e aqui o conteúdo. Beleza? Vai ser basicamente isso. Claro que eu não vou trabalhar muito visual para não perder muito tempo. Outra coisa, o que vocês vão precisar ter para desenvolver esse sistema? Uma versão do Dreamweaver CS4 para anterior, né, ou CS4, CS3. A gente vai precisar de um plugin, né, digamos, uma extensão do Dreamweaver chamado Developer Toolbox. Então vou entrar aqui, ó. Eu tenho uma aba Developer Toolbox. Ela não vem junto com o Dreamweaver CS4, por exemplo. Então essa aba aqui só vai aparecer se a gente instalar um plugin, uma extensão. Só tem na versão até CS4. Então se você tem a versão CS5, CS6, você não vai conseguir acompanhar a aula. Então baixe aí CS4 ou CS3. Não pode ser portátil, tem que ser instalador mesmo, para vocês acompanharem aqui a videoaula. O meu aqui no caso está em inglês, mas não tem assim muita dificuldade. A gente vai mexer praticamente tudo por código, então vai ser fácil. Beleza? Então, Dreamweaver CS4 ou anterior e uma extensão chamada Developer Toolbox. Se você não conhece como que instala isso, dá uma procurada no Google aí, no YouTube, que tem videoaulas já explicando de como instalar isso aqui. Outra coisa que a gente vai precisar, a gente vai trabalhar com tecnologia PHP, a gente precisa de um servidor. Então eu tenho aqui instalado já o AMP. Então se você quiser instalar aí outro servidor local, você pode estar instalando. Procure na internet. Qualquer dúvida, qualquer problema, poste nos comentários. Beleza? Então vamos lá, não vou perder mais tempo não. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir um site aqui no meu Dreamweaver. Então eu venho aqui no menu site, new site. Aqui eu dou nome para o meu site. Eu vou dar o nome de sistema de postagem, por exemplo. E aqui eu vou colocar o meu servidor, meu endereço local. Então como eu estou com o servidor WAMP instalado ali, o endereço padrão é localhost. Beleza? Depois eu volto aqui de novo. Aqui ele está perguntando se eu vou utilizar algum servidor, alguma tecnologia como ASP.NET, ASP ou PHP. Sim, eu vou utilizar. Então marca a opção Yes. E aqui embaixo você escolhe qual tecnologia você vai utilizar. Vou utilizar PHP e MySQL. Do Next. Aqui ele está perguntando se eu quero editar no local e fazer os uploads remotamente, né? E testar esse sistema no servidor. Sim, né? Eu quero. Então deixa eu marcar daqui do meio. E aqui embaixo eu vou marcar aqui a pasta que ele vai indicar. Então eu vou clicar nesse ícone aqui da pasta. Eu vou lá na minha pasta www do AMP. Então se você tem instalado o AMP ou qualquer outro servidor, na hora de instalar você vai saber o local dele exato. Então o meu está instalado aqui no disco local C, tem a pastinha AMP. Dentro da pasta www, eu vou clicar duas vezes, eu já tenho aqui alguns sites criados, né? Eu vou criar uma pasta aqui chamada sistema underline postagem. Beleza? Criei essa pasta, eu vou abrir essa pasta e vou clicar aqui no botão salvar. Aqui no caminho ele não salvou a minha pasta, então eu vou digitar manualmente mesmo. Às vezes dá esse problema, tá? Então sistema underline postagem. Dou next. Aqui eu vou fazer um teste de servidor local mesmo. Então se você tiver um servidor já online, né,
você pode marcar FTP aqui, mas eu prefiro trabalhar localmente mesmo. Aqui você vai de novo clicar nessa pasta, nesse ícone, ele já vai indicar para a pasta correta, então é só clicar em salvar. Nesse caso aqui ele já colocou o endereço completo, então não precisa acrescentar nada. Aqui não precisa marcar, é só dar um next. E aqui ele está perguntando qual a URL do meu site. Então é localhost barra e o nome da minha pasta, sistema underline postagem. Se você quiser testar aqui, teste URL, beleza? E dá next aqui para finalizar. Prefixo sistema postagem, dá ok. Aqui precisa marcar no mesmo, não precisa marcar assim, e dá done. Dá ok. Beleza. Então aqui embaixo agora no local files eu tenho o sistema criado certinho. Não tem nada dentro dele. Caso você configurou alguma coisa errada, vocês podem vir aqui em site de novo, manage site e listar qual site vocês querem editar. Então clica aqui em sistema de postagem e edite. Tá? Se não me engano aqui, eu acabei esquecendo de colocar o nome da pasta. Como eu não tinha criado, eu não pus, né? Então eu vou acrescentar aqui sistema underline postagem. Beleza? Vou dar um next. Tudo de novo. Se quiser alterar, vocês podem estar fazendo aí. Então aqui eu vou dar um next. Tá dando mensagem de erro, mas beleza. Vamos ver se vai funcionar. Então o próximo passo agora é abrir uma página PHP. Vou clicar aqui em PHP. Vou dar uma renomeada aqui no título. Vou colocar o nome de sistema de comentários, não, de postagem. Tá? Então esse sistema de postagem vocês podem estar utilizando para outros fins, para deixar um site dinâmico, inserir dados tudo dinamicamente, fazer um sistema de comentários, tudo utilizando a mesma ideia aqui que eu vou passar para vocês. Então nessa página aqui eu já vou dar um Ctrl S, vou salvar como index.php. Vai ser a página que eu vou visualizar a postagem. Tá? Não vou focar muito no design, mas não vou deixar de qualquer jeito também. Então, para não deixar a videoaula muito cansativa também, eu já deixei separado aqui o que a gente vai precisar de HTML e CSS, para não ficar perdendo tempo digitando. Então, esses comandos aqui, né, esses códigos eu vou estar postando para vocês, né, para vocês darem uma olhada, uma verificada. É bom que vocês já entendam um pouquinho de HTML e CSS, porque a ênfase da aula é no desenvolvimento do sistema em PHP e MySQL, tá? E não no HTML e CSS. Então eu vou colar aqui. Então esse aqui é o meu HTML, beleza? Então aqui eu tenho uma div chamado corpo, que vai fechar aqui. Vou até comentar. Corpo. Opa, corpo. Que vai ser a div geral. Eu tenho uma outra div ID chamado box post, tá? Tem uma spam embaixo dele, com ID info, que é de informação, e tem embaixo um H2, né, um link também, que vai ser o título da postagem. Logo embaixo eu tenho lá por nome do autor, né, quem foi que postou, a data da postagem. Vou colocar, por exemplo, desse jeito, porque eu acho mais fácil. Aqui embaixo vai ter a imagem, e aqui embaixo vai ter a descrição da notícia, né? A descrição da postagem. Eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. E aqui só tem o HTML. Eu vou criar um arquivo externo aqui de CSS. Então File New CSS. Também já tem um código aqui no bloco de notas. Vou pegar ele aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui tem a formatação do body, né, a cor de fundo, eu quero a cor branca, quero uma fonte padrão, tá, Roma, tamanho de 10 pt, cor, né, cinza, tudo mais. Então quem já tem uma noção deve conhecer aqui os atributos e os valores do CSS. Então aqui eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou salvar aqui junto com o meu index, não vou criar pasta separada não, com o nome de estilo.css. Salvei, volto no meu index, venho aqui em format, CSS styles, a text style sheet,
Vem aqui em Browse, estilo CSS, que em média em qual média, né? Se ele vai funcionar em todos mídias, né? Vou colocar em todas, caso computador, que mais? Celular. Então ele vai funcionar em todos esses equipamentos. Um pouco estilo CSS de novo, não foi. Tá? Então vai ficar assim o código, ó, link href estilo.css rel style sheet type text /css medwall. Vou dar um Ctrl S para salvar e vou abrir aqui o meu conteúdo, né? O meu site para ver. Só lembrando, precisa estar um servidor local instalado. O meu que eu tenho aqui é o AMP Server. Ele não está startado aqui, então se eu digitar aqui, por exemplo, localhost, que é o meu servidor local, barra o nome da pasta que eu tenho, sistema underline postagem, que eu criei lá no começo, ele vai dar um resultado aqui que não encontrou, né, o endereço que eu inseri. Então eu venho aqui no meu iniciar, vou startar aqui o meu AMP Server. Sim, né? Aparece aqui na barra de tarefas um ícone do AMP Server. Quando está vermelho é porque ele está offline, né? Quando está verde porque está online. Então se eu vim aqui de novo e atualizar, já tenho aqui o sisteminha de postagem. Tá desse jeito por enquanto, mas é isso que eu quero passar aqui para vocês. Só que aquela imagem aqui, essa imagem aqui que está em branco no caso, não vai ficar desse tamanho não, tá? Tem um tamanho específico aqui. Só dar uma olhada aqui no tamanho. Como eu não defini um tamanho para ela aqui no meu HTML, ele vai pegar o tamanho do que está lá no meu CSS. Então eu venho aqui no IMG, só temporariamente vou dar um width, de largura, tá? Eu vou fazer de 380 e depois height eu vou por 150. Ctrl S para salvar. Já vai ficar desse tamanho aqui a imagem. Se a gente quiser aumentar depois, a gente pode até dar uma olhada nisso aí. Então é isso aí. Então aqui que vai aparecer a notícia quando a gente inserir lá na página de formulário, e vai vir para cá. Então a gente vai criar agora a página que a gente vai inserir essa postagem, beleza? Então vem aqui em File, New, depois escolhe aqui PHP. Aqui eu vou colocar um título de inserir postagem. Já vou dar um Ctrl S para salvar e vou colocar o nome de inserir.php. Então aqui vai cair, no meu caso, a aba Develop Toolbox, né? Então o que vai ter na nossa postagem? Vai ter um título, vai ter o nome do autor, vai ter a data, vai ter a imagem e vai ter o conteúdo. Então eu preciso criar esse campo, né? Tudo lá na minha tabela. Então eu preciso de um banco de dados onde com o PHP ele vai puxar essas informações lá do meu banco. Então eu vou abrir uma nova guia aqui e eu vou acessar o localhost barra PHP MyAdmin, que é o painel do MySQL. Então dentro dele aqui eu posso trabalhar com SQL, né, via código mesmo. Posso estar criando meu banco tudo por código, mas para não perder tempo eu vou vir aqui em banco de dados. Então dependendo da sua versão aí pode ser um pouquinho diferente, mas não vai fugir muito disso aqui não. Então banco de dados, aqui embaixo eu vou criar um novo banco, vou colocar o nome de postagem. Deixa eu ver se não tem nenhum banco com esse nome, não. Então banco postagem, collection mesmo, clica aqui em criar. Então agora eu já estou dentro do banco postagem, não tem nenhuma tabela ainda. Eu vou criar minhas tabelas.